Capítulo 7. A voz do cão. Um dia vamos acordar antes do amanhecer e encontrar nossos cães de caça à porta e bem acordados. Saberemos que a caçada começou, tropeçando mais uma vez na trilha escura de sangue. W.B. Yeats. Thomas deve ter chegado em casa depois que dormi e ficou fora a maior parte do dia seguinte. Passei mais um dia no quarto, me aventurando, até o banheiro e voltando, ouvindo o barulho da caldeira no porão, uma extravagância moderna que não existia na maioria das casas rurais. Ouvi Maeve e a outra garota, Moira, deslumbradas com isso no corredor que dava para meu quarto. Era o segundo dia de Maeve na casa grande e ela estava obviamente extasiada com o luxo. Thomas chegou tarde da noite e bateu suavemente na porta do meu quarto. Quando respondi, ele entrou com metade do corpo. Seus olhos azuis estavam vermelhos. Havia uma mancha escura em sua testa e a camisa estava suja, o botão debaixo do colarinho faltando. "Como está se sentindo?" perguntou, pairando na porta. Ele não tinha passado um dia sem checar minhas bandagens, e agora tinham-se passado 2, mas ele não se aproximou da cama. "Melhor. Vou tomar banho e depois volto para trocar suas bandagens", avisou. "Não precisa, estou bem. Podemos trocar amanhã sem problemas. Como está o bebê?" Ele olhou para mim sem expressão por um momento, antes de seus olhos clarearem em compreensão. "Bebê e mãe estão bem, quase não precisaram de mim." "Por que você parece que veio da guerra?" perguntei gentilmente. Ele olhou para suas mãos e para o estado de sua camisa amarrotada e apoiou-se exausto contra o batente da porta. Aconteceu um problema na fazenda Kerrigan. A polícia estava procurando armas. Quando houve resistência, eles incendiaram o celeiro e a casa e atiraram na mula. Martin, o filho mais velho, está morto. Ele matou um dos policiais e feriu outro, antes que o abatessem. "Nossa", falei surpresa. Eu conhecia a história, mas nunca foi tão real. Quando cheguei lá, não restava nada do celeiro. A casa estava um pouco melhor. Vai precisar de um novo telhado. Salvamos o que podíamos. Mary Kerrigan continuou tentando tirar seus pertences da cabana, enquanto a palha caía sobre ela. As mãos dela estão queimadas e ela perdeu metade do cabelo. "O que podemos fazer?" "Você não pode fazer nada", disse ele, e sorriu para suavizar a rejeição. "Eu vou cuidar das mãos de Mary até cicatrizarem. A família vai morar com os parentes de Patrick, até que o telhado seja consertado. E então eles vão seguir em frente." "As armas estavam lá?" perguntei. "Não encontraram nenhuma", respondeu ele. Seus olhos fixaram os meus por um instante, pensativo, e depois desviaram. "Mas Martin tem ou tinha uma reputação com o tráfico de armas." "As armas são para quê?" "Para o que são as armas, sempre, Anne. Nós combatemos os britânicos com bolas de merda em chamas e granadas caseiras. E quando temos sorte, usamos espingardas também", respondeu, com a voz nervosa e o maxilar apertado. "Nós?" arrisquei. "Nós. Antigamente nós incluía você. Ainda inclui?" Analisei seus olhos incertos e inquietos e permaneci em silêncio. Não conseguia responder a uma pergunta que não entendia. Quando ele fechou a porta, deixou uma marca de mão escura para trás. Muito tempo depois que o alto relógio no amplo hall de entrada bateu 1 hora, acordei com mãozinhas nas minhas bochechas e um narizinho pressionando o meu. "Você está dormindo?" Eu encochichou.
Toquei o rosto dele, radiante em vê-lo. Devo estar. Posso dormir com você? Perguntou ele. Sua avó sabe que você está aqui? Murmurei, passando a mão nos cachos ruivos e macios sobre sua testa. Não, ela está dormindo, mas estou com medo. Do que você está com medo? O vento está fazendo muito barulho. E se não ouvirmos os Thames? E se a casa for incendiada e todos nós estivermos dormindo? Do que você está falando? Acalmei-o, acariciando seu cabelo. Eles queimaram a casa de Connor. Ouvi o doutor falando com a Nana, explicou ele, com os olhos arregalados em tom queixoso. Ewing? Thomas parou na porta. Ele tinha tomado banho e se vestido, mas não para dormir. Ao que parece, ele não dormia mais. Usava calça, camisa social branca e botas. Segurava um rifle na mão direita. Você está vigiando para ver se os Thames vêm, doutor? Perguntou Ewing, aflito. Thomas não negou. Escorou a arma na parede e entrou no quarto, aproximando-se da cama e estendendo a mão a Ewing. Estamos no meio da noite, mocinho. Venha. Minha mãe vai me contar uma história, mentiu Ewing com teimosia, e meu coração protestou ternamente. E se você vigiar daquela janela e ouvir comigo, doutor? Disse o menino, apontando sem pudor para a vista da pequena estrada que se estendia na escuridão. Anne? Murmurou Thomas buscando reforço. Por favor, deixe-o ficar, implorei. Ele está com medo e pode dormir aqui. Eu posso dormir aqui, doutor. Ewing gostou da ideia como se fosse sua, e afinal de contas era mesmo. Cuidado, Ewing, avisou Thomas. Não pule por cima da sua mãe. Dê a volta. Ewing correu imediatamente para o outro lado e subiu na cama, enfiando-se embaixo das cobertas ao meu lado. Seu corpo estava tão próximo ao meu que tinha espaço para Thomas se juntar a nós, o que ele não fez. Em vez disso, trouxe a cadeira para o lado da cama, em direção à janela, com vista para a pequena estrada, e se sentou, seus olhos treinados para as sombras. Ewing não estava errado, ele estava vigiando. Contei a ele a lenda irlandesa de Fionn e o salmão da sabedoria, e como Fionn passou a ter um polegar mágico. E quando Fionn precisava saber qualquer coisa, simplesmente colocava o polegar na boca e a resposta vinha até ele, eu disse, chegando ao final da história. Mas, por favor, sussurrou Ewing, claramente esperando que Thomas não ouvisse. Thomas inspirou fundo, mas não protestou. Você conhece a história de Setanta? Perguntei. Eu conheço a história de Setanta, doutor. Ewing esqueceu que ele estava vigiando. Sim, Ewing, Thomas respondeu. Mas eu não me lembro muito bem. Acho que preciso ouvir de novo, implorou Ewing. Tudo bem, eu disse concordando. Setanta era filho de Dechtire, que era irmã de Concobar Mac Nessa, o rei de Ulster. Setanta era apenas um menino, mas ele queria muito ser um guerreiro, como os cavaleiros que lutavam para seu tio. Um dia, quando sua mãe não estava olhando, Setanta fugiu e começou uma longa viagem até Ulster, determinado a se juntar aos cavaleiros do Ramo Vermelho. Foi uma viagem árdua, mas Setanta não voltou para a segurança dos braços de sua mãe. Árdua? Ewing interrompeu intrigado. Muito difícil, expliquei. Ele não amava a mãe dele? Perguntou. Sim, mas queria ser um guerreiro. Ah, disse Ewing, parecendo confuso, como se realmente não entendesse. Enroscou um braço em volta do meu pescoço e deitou a cabeça em meu peito. Ele podia ter esperado, murmurou. Sim,
sussurrei fechando os olhos em cima de lágrimas repentinas. Mas Setanta estava pronto. Quando ele chegou na corte de seu tio, fez o que podia para impressionar o rei. E mesmo sendo pequeno, era muito forte e corajoso, e o rei disse que ele podia treinar para ser um cavaleiro. Setanta aprendeu muitas coisas. Aprendeu a silenciar, quando era mais sábio, silenciar. Aprendeu a lutar quando era necessário. Aprendeu a ouvir o vento, a terra e a água, para que os inimigos nunca o pegassem de surpresa. Ele viu a mãe de novo? Perguntou Eowyn, ainda apegado a esse detalhe. Sim, e ela estava muito orgulhosa, sussurrei. Conte-me a parte do cão de caça, ordenou ele. Você se lembra mesmo da história, murmurei. Eowyn ficou em silêncio, percebendo que sua mentira fora descoberta. Eu terminei, presenteando-o com a história do rei Conor, jantando na casa de Cullen, seu ferreiro, e Setanta matando o cão de caça selvagem de Cullen. Setanta havia se comprometido daquele dia em diante a proteger o rei como o cão fizera, sendo para sempre chamado de Corcholain, o cão de Cullen. Você é uma ótima contadora de histórias, murmurou docemente Eowyn, apertando os pequenos braços em volta de mim, e o nó na minha garganta ficou tão grande que transbordou e escorreu pelo rosto. Por que você está chorando? Ficou triste que Setanta matou o cão? Eowyn perguntou. Não, respondi, encostando o rosto em seu cabelo. Você não gosta de cachorro? Perguntou Eowyn, chocado, levantando o tom de voz. Shhh, Eowyn, claro que eu gosto. Seu desapontamento me fez rir, apesar da emoção presa em minha garganta. Setanta teve que matar o cão. Eowyn me assegurou, ainda convencido de que a história me fizera chorar. Ou o cão teria matado ele. O doutor diz que matar é errado, mas às vezes é necessário. Thomas se afastou da janela, um lampejo de relâmpago iluminando os ângulos de seu rosto, e imediatamente recuou, ficando no escuro novamente. Eowyn, repreendeu suavemente. Você é como o cão de caça, doutor. Protege a casa. Eowyn estava irredutível. E você é como Fionn. Faz perguntas demais, rebateu Thomas, suave. Preciso de um polegar mágico como Fionn. Eowyn levantou as mãos para o ar, dobrando os dedos e esticando os polegares, examinando-os. Em vez disso, você terá dedos mágicos, assim como o doutor. Você fará as pessoas ficarem bem com suas mãos firmes, eu disse, mantendo o tom de voz baixo. Devia ser mais ou menos 3 da manhã, e Eowyn não demonstrava nenhum sinal de sono. O menino estava praticamente vibrando de energia. Estendi as mãos para alcançar as suas e as trouxe de volta para baixo, reposicionando o travesseiro sob sua cabeça. É hora de dormir agora, Eowyn, disse Thomas. Canta para mim, pediu Eowyn, me olhando com os olhos suplicantes. Não, mas vou recitar um poema. Poemas podem ser como canções, mas você precisa fechar os olhos. É um poema muito, muito longo. É mais como uma história. Que bom, disse Eowyn, aplaudindo. Sem aplausos, sem falar, olhos fechados, eu disse. Eowyn obedeceu. Está confortável? Sussurrei. Sim. Ele sussurrou de volta, mantendo os olhos fechados. Com a voz suave e baixa, comecei. Eu quase não ouço o pássaro chorar,
nem sua pressa cinza quando o vento está forte a passar. Narrei lentamente, deixando que o ritmo e as palavras embalassem o menino. Baile e Aileen sempre fizeram eu em dormir. Ele já estava roncando baixinho antes que eu chegasse ao fim e eu parei, deixando a história desvanecer sem ser terminada. Thomas se afastou da janela. Esse não é o fim. Não, eu endormiu, murmurei. Mas eu queria ouvir, disse calmamente. Onde eu parei? Eles vêm para onde há um grande observador e tremem com seu beijo e seu amor, disse ele, citando os versos perfeitamente. As palavras em sua boca soaram quentes e eróticas, e eu peguei o fio da meada ansiosamente, querendo agradá-lo. Eles conhecem coisas imortais, pois vagam por onde a terra se esvai, recitei, e continuei suavemente pelas estrofes finais, terminando com as palavras que mais amava, pois o amante ainda não viveu, mas ansiava por casar, como aqueles que não estão mais vivos. Como aqueles que não estão mais vivos, ele sussurrou. O quarto ficou em silêncio, com o brilho que uma boa história sempre deixa. E eu fechei os olhos e ouvi o pequeno eu respirando, quase sem respirar eu mesma, sem querer que o momento passasse depressa. Por que você está chorando? Você não respondeu para ele. Examinei minha resposta brevemente, sem saber o que revelar. Antes de decidir, pela versão mais simples das minhas emoções complicadas, meu avô me contou essas histórias. Ele me contou sobre o cão de Cullen. Agora estou contando para Ewen. Um dia ele vai contar para sua neta histórias que eu contei a ele. Eu contei para você. Você me contou. Só o vento sabe o que realmente veio primeiro. Thomas se afastou da janela, emoldurado pela luz fraca, esperando que eu continuasse. E eu tentei explicar o grande tumulto em meu peito. Estar deitada aqui ao lado dele, sua doçura, seus braços em volta do meu pescoço, eu percebi como estou feliz. A verdade era estranha, fazendo com que parecesse falsa. Eu tinha saudade do meu avô, tinha saudade da minha vida, estava com medo, apavorada. No entanto, uma parte de mim foi tomada por gratidão pelo menino ao meu lado e pelo homem de vigia na janela do meu quarto. Você está feliz e chora? Thomas questionou. Tenho chorado muito ultimamente, mas dessa vez foram lágrimas de alegria. Hoje em dia não há muitos motivos para ser feliz na Irlanda. Ewen é motivo suficiente para mim, respondi, e novamente fiquei maravilhada que isso fosse verdade. Thomas ficou em silêncio por tanto tempo que meus olhos ficaram pesados e o sono tomou conta de mim. Você está tão diferente, Anne. Mal a reconheço, murmurou Thomas. O sono fugiu, assustado pelo meu coração acelerado e pelo som da voz dele. O sono não voltou e Thomas não saiu. Continuou de guarda, olhando para as árvores escuras e a pequena estrada vazia, esperando uma ameaça que nunca veio. Quando o amanhecer apareceu por entre as árvores, Thomas pegou a criança adormecida, mole e solta, dos meus braços. Observei os dois saindo, a cabeça vívida de Ewen nos ombros de Thomas, seus bracinhos pendurados nas costas dele. Vou colocá-lo de volta na cama dele, antes que Bridget acorde. Ela não precisa saber. Tente dormir agora, Anne, disse Thomas, cansado.
Acho que estamos protegidos dos Tans por enquanto. Sonhei com páginas que giravam ao redor da minha cabeça. Eu pegava uma e a segurava contra o peito, mas a perdia quando tentava ler o que estava escrito. Persegui os pedaços brancos esvoaçantes no lago, sabendo que a água poderia borrar as palavras que não tinha lido. Observei as páginas se aproximando da ondulação, provocando-me por um momento com a possibilidade de resgate, apenas para afundarem lentamente sob a superfície. Era um sonho que eu tinha. Sempre achei que vinha da minha necessidade de escrever as coisas, preservá-las, dar-lhes vida eterna, mesmo que apenas em uma página. Acordei ofegante, me lembrando de que o diário de Thomas Smith, aquele que terminava com um aviso ao seu amor, podia perfeitamente estar no fundo do Log Gill. Estava na minha sacola, com a foto de Garva Gleb, dobrada entre as páginas. Eu tinha me esquecido disso. Estava lá embaixo da urna com as cinzas de Ewing. Uma onda de tristeza e de arrependimento me prendeu entre os travesseiros. Como eu tinha sido tola, descuidada. Thomas Smith vivia naquele livro e agora ele se fora. Somos partículas, pedaços de vidro e poeira. Somos tão numerosos quanto os grãos de areia que cobrem as praias, um indistinguível do outro. Nascemos, vivemos, morremos, e o ciclo continua eternamente. Tantas vidas vividas, e quando morremos, simplesmente desaparecemos. As gerações se passam e ninguém saberá que existimos. Ninguém se lembrará da cor dos nossos olhos ou da paixão que ressoava dentro de nós. Um dia, todos vamos virar lápides na grama, monumentos cobertos de musgo, e às vezes, nem isso. Mesmo que eu voltasse para a vida que havia perdido no lago, o livro ainda estaria sumido. Thomas Smith desapareceria para sempre. O sentido de suas palavras e expressões, seus desejos e medos, sua vida, perdida. E esse pensamento era insuportável para mim. (19 de março de 1919). A Grande Guerra acabou, mas a Guerra da Irlanda está apenas começando. Um armistício foi assinado em 11 de novembro, sinalizando o fim do conflito sangrento e do medo do recrutamento. Mais de 200 mil garotos irlandeses ainda lutaram, mesmo sem recrutamento. E 35 mil deles morreram por um país que não reconhece seu direito à autodeterminação. Talvez aquele caldeirão fervente esteja finalmente pronto para transbordar. Nas eleições gerais de dezembro, os candidatos do Sinn Féin ganharam 73 das 105 cadeiras da Câmara dos Comuns do Reino Unido. Nenhum dos 73 vai tomar posse de suas cadeiras em Westminster. De acordo com o manifesto assinado por cada membro do Sinn Féin em 1918, a Irlanda formará seu próprio governo, o primeiro Dáil Éireann. Mick está organizando fugas de prisioneiros políticos, contrabandeando documentos para passar pelas barras, jogando escadas de corda nas paredes e fingindo que as colheres nos bolsos dos casacos são revólveres, para assustar os carcereiros. Ele não conseguia parar de rir quando descreveu a fuga de Mountjoy e o fato de que eles pegaram 20 prisioneiros em vez de 3.
O'Reilly estava esperando do lado de fora da prisão com 3 bicicletas. Ele uivou. Ele entrou aqui, gritando que a prisão toda estava solta. Mick tirou Eamon de Valera, o recém-eleito presidente da República da Irlanda, da prisão de Lincoln em fevereiro e descobriu que de Valera tem planos de ir aos Estados Unidos arrecadar dinheiro para apoiar a independência da Irlanda. Não há estimativas de quanto tempo ficará por lá. Nunca vi Mick tão pasmo. Ele se sente abandonado e não posso culpá-lo. O peso em seus ombros é enorme. Ele dorme ainda menos do que eu. Ele está pronto para uma guerra total, mas De Valera diz que o público não está. Tive pouco tempo para coletar informações. A gripe estourou em toda a Europa e o meu cantinho na Irlanda não foi poupado. Quase nunca sei que dia é e tento ficar longe de Eowyn e Bridget para protegê-los da doença que deve estar impregnada na minha pele e nas minhas roupas. Quando consigo voltar para casa, tiro minhas roupas no celeiro e me banho no lago incontáveis vezes. Vi Percy Sheehan e Martin Kerrigan no lago 1 ou 2 vezes, quando remava para ir ver os O'Brien. Sei que eles estão trazendo armas das docas de Sligo. Para onde vão quando saem do lago, eu não sei. Se eles me veem, fingem que não me viram. Acho que é mais seguro assim para todos nós. Willie, o neto de Peter e Polly O'Brien, faleceu em decorrência da gripe na semana passada. Ele não era muito mais velho que Eowyn. O garoto vai sentir falta dele. Eles brincaram juntos algumas vezes. Peter insistiu em jogar as cinzas do menino no lago. A cremação se tornou preferível para impedir a propagação da doença. O barco de Peter apareceu no lado de Dromahair, do lago, anteontem. Eamon Donnelly o encontrou, mas infelizmente Peter não estava dentro. Ele não voltou para casa e tememos que o lago o tenha levado. Agora a pobre Polly está sozinha. Muita tristeza por todos os lados. T.S.